Eloy, ó, vai aceitar? Tô com saudade do Joaquim. Aceita aí esse convite que eu estou ansiosa. Meu amigo querido HD vivo. Joaquim Eloy sabe tudo a respeito de Petrópolis, gente. É impressionante. Durante os 5 anos, né, que ele participou com o nosso programa. Olha ele aí! Joaquim Eloy. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Alô, Silvana. Tudo bem? Olá, seja bem-vindo. Só assim para a gente matar a saudade, né? Quanto tempo depois daqueles programas maravilhosos que você fez, né? Eu Eu estava com muita. fiz com você, né? Graças a você também. Eu tava com saudade. Voltamos à ativa, né? Em plena pandemia e com como é que eu chamo o nome disso? Quarentena. Com essa quarentena. Quarentena. Aliás, Joaquim, antes de nós abordarmos o nosso tema aqui para hoje, eu queria falar com você a respeito do seguinte: como você está se comportando nesse período, já que você é uma pessoa totalmente ativa, atuante. Como é que está a sua situação aí? Está difícil ficar dentro de casa? Está se comportando? Conta pra gente. A situação aqui está perfeitamente normal. Aliás, Hum. está uma peça que o Teatro TEP levou há algum tempo. O que eu tenho feito é o que eu tenho feito, o que eu sempre Hum. fiz. Estou escrevendo meus artigos, estou fazendo a coluna do Instituto Histórico, estou lendo, estou vendo televisão. Eu estou na ativa, sempre na ativa, porque se parar, não há pandemônio que vai segurar a pessoa. Joaquim, eu fiquei muito feliz quando você demonstrou interesse em participar das nossas lives. Primeiro, como telespectador aquele dia, né? Quando eu entrevistei a Isabela. E segundo, depois você falar, Silvana, quero fazer parte também. Então, isso demonstra o quanto que você está à frente, né? Principalmente do tempo. É uma pessoa disposta a estar aprendendo diariamente. É um exemplo. É o meu HD vivo e um exemplo para todos nós. Aos 85 anos, se me permite dizer a sua idade, já falei, está aí reaprendendo. Não é isso? Oi? Eu acho que se vivemos num mundo em transformação, transformemos-nos com ele, porque senão você não está vivendo. Essa história de quem tem 85 anos, 90 anos, e está bem e ficar em casa porque, estou com uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali, isso não representa nada para mim. Para nós aqui de Nada. casa, pessoas ativas, bastante. Agora, ô Joaquim, já que nós, antes de iniciar aí esse assunto, mas eu quero aproveitar bastante hoje de você, no bom sentido, há cerca o quê? De 2 anos, se eu não me engano, você realizou um grande sonho, que foi conhecer Portugal, que é a sua pátria de origem, vamos dizer assim, né? Dos seus familiares. Então, eu queria que você falasse sobre o sonho, porque você já não era mais criança, e eu me lembro que você se preparou para realizar esse sonho. E por que eu quero provocar? Porque quem está nos assistindo, de repente, se acha velho, acha que não tem mais tempo para conquistar as coisas. E você tinha o quê? 82 anos quando realizou o sonho de ir à Europa, foi isso? 82, Ah, 82. ah. Eu queria conhecer, principalmente, que é a cidade dos meus ancestrais, onde nasceu o meu trisavô do lado materno, minha trisavó do lado paterno, e, enfim, eu quis conhecer essa terra, andar na rua onde eles moraram a vida inteira. A rua tem o nome de Rua de Cima do Muro, porque ela fica em cima do muro, lá na Ah. Ribeira, Encantador. Eu fui com a Janine, com o Ronaldo, com a Shirley, e nós passeamos lá pelo Porto, por Paris, por Londres, por Roma, pela Suíça, e fizemos um tour maravilhoso com 83 anos, 82 anos. Então, que E tal? foi o sonho, né, que você realizou, não é, Joaquim? Eu me lembro que quando estava chegando próximo à viagem, e aí quando nós saímos para gravar o nosso programa, você comentava, e esses seus olhos aí, que saltitantes de tanta vida,
empolgado e dizendo: tá chegando, Silvana, tá chegando o dia da viagem. Que coisa incrível. E é bom a gente passar essa experiência para quem está nos assistindo, porque a gente está num momento muito difícil, né, para todos. E se não tiver esse tipo de sonho, de esperança, como é que fica? Então, aos 82 anos, realizar o sonho de ir para a Europa não é para qualquer pessoa, mas qualquer um pode sonhar e realizar, não é isso? E esse tema é um dos temas que eu vou abordar nessa nossa conversa. Essa pesquisa que eu fiz e venho fazer, ela faz parte dessa conversa da mudança radical que esse mundo sofreu no século XX e que eu vim acompanhando desde que nasci em 1935. Então, isso significa, essa viagem significou para mim, o fechamento dessa minha pesquisa, que já ia para mais de 40 anos, eu pesquisando a vida do meu bisavô, um empresário de teatro nascido no Porto. Então, o que aconteceu é que, quando eu comecei a pesquisa, eu trabalhava no banco à tarde, eu dava aula na faculdade de manhã, à noite eu dava aula na faculdade, nas terças e quintas fazia o meu teatro, então eu tinha o dia totalmente tomado, eu não podia pesquisar nada. Então, quando eu tirava férias do banco, férias da universidade, eu ia para o Rio, para a Biblioteca Nacional, para consultar os arquivos, consultar os documentos, manuseava os jornais, manuseava os documentos e levantando tudo que havia sido escrito e referenciado sobre meu avô. E eu fiquei nisso aí uns 20 anos. Mas a técnica de tudo foi desenvolvendo, foi evoluindo, e de repente eu estava diante de uma internet que me dava tudo aquilo sem eu precisar ir na Biblioteca Nacional, sem precisar ir ao Arquivo Nacional. Então, na internet, eu completei essa pesquisa, eu encontrei uma documentação valiosa, toda disponibilizada por ali. Então, eu vi que ou nós nos atualizamos, com a idade que tenhamos, não importa, ou nós vamos ficar para trás, vamos ficar marcando passo. E eu não marquei esse passo. Oi, Joaquim? Oi, Joaquim. Deu uma falhazinha aí na internet. Acho que melhorou. Melhorou? Porque a internet pode ser perfeita, mas de vez em quando também tem que dar uma falhazinha. Tem que ter a falha, né? Que ela tem que também ter os nossos defeitos um pouquinho, né? Então, eu acho que foi providencial essa parada para mim pensar melhor no que eu vou dizer, para não dizer bobagem. Aqui, uma coisa são os nossos bastidores das gravações, que nós falávamos muita bobagem também, não é, Joaquim? Mas era aquilo que era o molho do programa. Aquilo que era o molho. Eu sou uma pessoa de muita sorte, porque conviver nos bastidores com Joaquim Eloy, se já é maravilhoso conviver com essa pessoa que todo mundo, alguns aí que não conheciam, estão tendo a oportunidade hoje de ouvir, de assistir. Já é maravilhoso todo o seu ensinamento. Imagina, e agora eu vou falar aqui de forma bem nítida, imagina sendo amiga dele. Ó, que coisa boa. Joaquim, você falou agora aí de um assunto muito importante, que é a transição. Olha só o que você fazia. Você ia até a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, para você fazer suas pesquisas. E, de repente, tudo isso com um único tecladozinho, um único movimento no seu computador, você começou a ter um mundo à sua disposição pela internet, correto? Exatamente. Foi isso que aconteceu. E como eu venho de tempo antigo, eu vou mostrar a você uma coisa, quer ver? Eu venho do tempo, aqui, da caneta. Da caneta para escrever com tinta. Molhar na tinta e escrever. Está aqui. Você está vendo? Você chegou a usar... Estou vendo. Você chegou a usar essa caneta com tinteiro assim? É do seu tempo, Joaquim? Quando eu comecei a escrever, era com isso aqui. Depois, então, veio a máquina de escrever e eu consegui uma minha IBM de esfera, os tipos
tá vendo? E era uma máquina de escrever. Então, aí, de repente, a máquina de escrever passou a ser obsoleta porque surgiu o computador. E o computador, então, me trouxe essa nova forma de me expressar mais rápida, mais eficiente, com muito mais recurso, uma beleza. Então, esse desenvolvimento eu fui experimentando gradativamente, não com a velocidade que eu queria, mas dentro do possível, porque a minha vida sempre foi muito lenta em termos de conquista, mas muito prazerosa na conquista final. Nossa, é um poeta. Agora, como bom escritor, bom poeta, tem uma coisa que nos preocupa, aí eu posso me incluir nisso, porque você, inclusive, me enviou essa preocupação. Se, por um lado, né, a gente tem a tecnologia à nossa disposição, mas nós que gostamos de escrever, nós que gostamos de ler, ficamos, às vezes, pensando assim: como vai ser os nossos livros impressos nessa história toda? E você me cantou essa bola, você jogou para mim essa sua preocupação. Não é isso, Joaquim? Da caneta para o teclado, que é o mundo que nós vivenciamos hoje. Mas e o impresso? Não é? Pois Queria é, que você falasse sobre isso. isso aí eu achei que ia criar um grande problema para mim, por exemplo, que eu tenho, pela idade, a minha visão sendo comprometida gradativamente. E ver no computador, ler no computador com aquela luz em cima, aquilo ali não me fazia muito bem, né? Um dia, a Janine chegou para mim e falou assim: aprenda a usar o equipamento, bota no Zoom aí, que você tem a letra grande, você vai ler à vontade. Eu falei, vivendo e aprendendo, né? Aí, É. então, eu comecei a dar esse valor, que eu não dava esse valor ao e-book, porque eu achava, como é que vai se ler um livro inteiro, uma tese inteira, com essa letrinha miúda no computador, se eu estou enxergando menos. Mas agora, enxergando bem melhor, por causa do Zoom, o Zoom ajuda muito, eu entendo que o destino da humanidade, da leitura, está nisso. Porque hoje em dia as pessoas moram em cubículos pequenos, não tem lugar para arquivar papel, não tem lugar para arquivar nada, e a internet veio nos dar essa condição de, num chipzinho, qual é o nome daquele que a gente grava, aquele pequenininho? Pendrivezinho, pendrive. Você tem um mundo inteiro ali dentro, você bota no bolso, bota em qualquer lugar. Então você passou a dispensar uma série de objetos que estavam entulhando o seu escritório, a sua casa e tal. Então, e a leitura se torna fácil porque o computador dá todo o recurso para que se faça isso. E também eu acredito que esse tema devia ser um objeto dos oftalmologistas. Eles vão estudar com muita precisão se essa luz que emana da televisão, emana do celular, emana desse complexo, ela vai deturpando a visão da pessoa ou vai melhorando essa visão. Isso tem que ser também colocado, porque a ciência é um conjunto que anda sempre uma coisa ao lado da outra. Uma coisa puxa a outra. Então, esse é a minha preocupação, né? Não comigo, mas para os meus netos. Eu já tenho bisneto a caminho aí, uma bisneta a caminho, que irão ter esse tipo de livro. O livrozinho num pedacinho de metalzinho desse tamanho assim, no bolso, né? No bolso. E eu em papel, paciência, não tenho outra alternativa por enquanto. Mas, de repente, já estarei colocando um livro no e-book. Né? Ah, por que não? Agora, oi, Joaquim, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Tá? pode falar. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque por duas vezes você tocou num assunto, e eu gosto de ressaltar muito quando eu vejo esse tipo de exemplo. Você tocou duas vezes no nome da Janine, sua filha. Quando você foi à Europa, ela acompanhou, ela contribuiu com tudo isso. Ela contribuiu nessa sua transição para o mundo digital, brilhantemente. E por que eu quero ressaltar a importância de quando a pessoa
tem a sorte de ter ao lado filhos participativos, tanto quanto a Janine. Porque, por incrível que pareça, é lógico que a tecnologia veio, provavelmente você, por ser um autodidata, teria condição de aprender a fazer sozinho, porque já é uma característica sua. Mas, sem sombra de dúvidas, essa transição com a colaboração tão generosa de ter uma filha ao lado, um filho, isso faz muita diferença, não faz, Joaquim? Todo esse processo do amadurecimento, o processo do envelhecimento, tem uma diferença muito grande na qualidade de vida, não tem? Sim, porque eu, em tempos antigos, aí, bem antigo, foi no século passado, o meu filho Silvio Rafael, eu Uhum. coloquei o primeiro curso de informática que surgiu em Petrópolis. Nós pensamos assim em casa, esse menino gosta disso, nós vamos capacitá-lo já desde menino para assumir essa posição no mundo do futuro. E ele tornou-se um grande expert em computação. Tanto que ele trabalha hoje num firma de grande expressão, que é a Alterdata, né? Como Uhum. uma personalidade importante naquela empresa. E a Janine também aprendeu bem, muito bem, porque é uma cabeça muito boa, né? E eu sempre me vali desses filhos, para aprender, porque eu nunca pedi nada à pessoa que não fosse aqui do meu convívio para me ajudar, né? E essa ajuda veio, e se você diz que eu sou uma pessoa atualizada, eu sou mesmo, porque eu tenho quem me atualiza, assim, de graça. E com Então, isso aí eu até quero aproveitar essa carona para você mandar recado para esses filhos, esses netos que também nos assistem, da importância de ter essa parceria, né? De ter ali o filho, o neto. Dá esse recado para a gente aí, dá uma forcinha nisso. esse recado eu dei a eles por toda a vida, porque quando eu fazia o meu teatro, né, ainda pretendo fazer mais adiante, deixa acabar essa pandemia aí, eu coloquei todas as crianças no teatro desde pequena. Todos trabalharam no teatro comigo e isso desenvolveu neles capacidades novas que talvez não tivessem sido aproveitadas se não tivessem feito essa atividade do teatro. Então, desde que eles eram pequenos, eu e a Chilo, o casal, nós colocamos eles junto conosco para fazer esse trabalho de teatro, porque eu acho que fazer teatro é se desenvolver de uma forma ampla, plena e adequada para a vida. Então, eu tive esse cuidado, fiz essa parceria com eles, e eles até hoje me agradecem, me ensinando mais ainda. Fantástica essa sua colocação na contramão disso tudo, porque eu tenho conversado com muitos profissionais, até para ter o cuidado, né, em trazê-los para as nossas lives. E eu conversei durante muito tempo com a Margarete, ela é psicóloga, é uma das que vai participar aqui das nossas lives. Ela tem um trabalho diferenciado, inclusive com crianças, adolescentes, com pessoas especiais. Ela tem toda uma gama de conhecimento nessa linha. E em nossa conversa, o assunto que surgiu, Joaquim, foi muito em cima disso. Como as crianças voltaram a ficar em casa junto com seus pais que estão trabalhando confinados, aqueles que estão podendo trabalhar em casa, perdeu-se o hábito de lidar com essa criança de forma lúdica, de colocar as crianças para brincarem. Então você está dando aqui um exemplo que, inclusive, aí eu vou me reportar também, já puxando brasa para o lado de cá, e aí eu quero que você complemente. Hoje eu tenho a minha sobrinha que ela criou um canal no YouTube para a sobrinha dela, ou seja, para minha sobrinha neta, de 2 aninhos, onde ensinam ali brincadeiras que as crianças de hoje não brincam mais. Então, por que eu estou ressaltando isso? Porque vai ao encontro do que você acabou de afirmar. Se você tem filhos hoje presentes na sua vida, de certa maneira, lá atrás, você também estimulou o lado lúdico. Eu queria que você falasse sobre isso, da importância de desenvolver nas crianças aquilo que já nasce com eles, que é o dom de brincar. A criança nasce com esse dom e depois, ao longo da vida, vai perdendo. Hoje o mundo digital é fantástico, mas, por outro lado,
as crianças deixaram de brincar. Então fala pra gente da importância, Joaquim, de brincar. Ressalta isso aí pra gente. A importância está no resultado, porque os meus filhos já são todos cinquentões, né? Então eu não Uhum. vou brincar muito com eles, nem ensinar mais nada a eles. Mas na época em que eles eram crianças, nós procuramos justamente que eles brincassem, que eles vivessem a sua vida de crianças, que eles fossem para a escola nos momentos devidos, nas séries exatas, e com isso, e sempre dava brinquedos no Natal, sempre Uhum. brinquedo e livro também, né? Como meu pai fazia. Meu pai dava para a gente brinquedos e livros, né? Com dedicatória, com amor natal do Papai Noel, ele escrevia, né? Então, isso tudo eu procurei transmitir para a criançada e trabalhar com ele. Eu mesmo, quando era criança, tinha lá meus 8 anos, 9 anos, nós fizemos lá em casa teatrinho de fantoche com os primos, jogávamos botão, jogávamos bola no quintal. Então, nós tínhamos uma vida assim muito rica e aproveitando o máximo aquela nossa mocidade. Você sabe, você conhece coqueiro, né? Coqueiro Aham. larga uma folha larga que nós tínhamos um morro lá em casa assim com um caminho circulante assim. Então nós sentávamos uma das crianças ou duas numa folha daquela e víamos puxando o morro abaixo, uma brincadeira mas que nunca terminava muito bem, porque a minha mãe, quando chegávamos com as calças furadas, ela fechava o tempo mesmo, né? Mas o que nós tínhamos aproveitado antes, é claro que nos fez crianças melhores e adultos muito melhores também. Então, Ou seja, pode né? falar. É isso que pode. Pode É falar o você, seguinte, pode concluir. Ah. com esse espírito que nós temos, apesar de eu me entender uma pessoa um pouco fechada, né? Eu tenho que ser espetado um pouquinho para, às vezes, agir, mas, de qualquer maneira, eu aproveitei bastante a minha mocidade, a minha juventude, procurei que meus filhos aproveitassem bastante para lançá-los ao mundo de uma forma em que eles pudessem sobreviver com dignidade e com uma profissão, com um conhecimento que trouxesse alegria para todo mundo. Então, eu sou muito pela arte, eu não sou um técnico. Eu, em matemática, eu era aluno de levar os 5, porque era a nota que tinha para passar. O professor de matemática virava para mim e falava assim, eu vou te dar 5, porque 5 você passa de ano, mas você não sabe nada de matemática, né? Mas você sabe outras coisas. Então, eu tive um professor que disse, eu vou te acompanhar, eu vou te acompanhar. Um dia, muitos anos, encontrei ele na rua, ele falou assim, não te falei? Eu não te falei? Né? E se eu te reprovo em matemática e você fica repetindo o ano ali infinitamente e você está pronto para outras coisas? Então, isso é que eu procurei incutir na vida dos meus filhos. Ensinar a eles a enfrentar a vida. Né? Enfrentar a vida com alegria, com arte e cada qual com uma profissão digna. Todos os meus professores aí, os meus filhos são professores, né? Uhum. E até dizer assim, meus pêsames, professor não ganha nada, professor ganha muito pouco, professor faz muito sacrifício, etc, etc. Mas o professor, quando sai de uma aula bem dada, ele sai com a alma lavada, ele sai uma criatura humana melhor, e aquele pouco que ele ganha, ele sabe gastar, isso torna o professor uma das profissões mais lindas e mais dignas do mundo. Muito bem. Esse, E você tá? falando em cima disso, Joaquim, em relação à educação, à arte, é tão notório a importância da arte na nossa vida, do lúdico e essa questão da educação, que graças à arte, que esse confinamento que nós estamos tem sido menos difícil, né? Vamos dizer assim. Porque quantas manifestações artísticas nós estamos tendo através da internet, né, do mundo digital, e se não fosse esse lado lúdico, o que seríamos de nós? O que seríamos de nós sem a leitura, sem a música, sem o cinema? O que seríamos de nós, Joaquim Eloy?
que seríamos nós seríamos pessoas infelizes, procurando o que fazer, batendo com a cabeça na parede e sem opções de viver nesse confinamento, que é uma coisa nova, né? É uma coisa que nunca nos assaltou, embora eu tenha nascido na época da ditadura getuliana, e nós tivemos períodos de dificuldade, né? Com muito racionamento, mas, de qualquer maneira, essa condição de isolamento une mais as pessoas passam a se conhecer melhor, às vezes não se conheciam tão amplamente e então passam a ter esse contato mais apurado, um contato mais amoroso, um contato não só afetivo, quanto até profissional. Isso traz, então, a essa quarentena uma dádiva que é de não precisar sair de casa e dentro de casa ele ter o mundo a seus pés. Pois Certo? é, né? É tão complexo tudo isso. Agora, você, Joaquim, qual é a sua formação? Você é ator, você é escritor, historiador, vai, fala mais aí. Quem mais o Joaquim Eloy? Conta pra gente. Eu sou bacharel em Direito, tem como superior, Vai bacharel em lá. Direito, licenciado em História. Eu sou professor, fui professor universitário, sou palestrante, sou ator, diretor de teatro, sou escritor, pertenço às academias de letras de Petrópolis e de outras cidades do país. Historiador, atualmente eu estou até na vice-presidência do Instituto Histórico, escrevo toda quarta-feira uma crônica histórica na Tribuna de Petrópolis, que agora está digital. A tribuna pode ser de papel, né? Colaborando para a preservação das matas, o que não vai se fazer papel, mas das árvores, né? da mata, da nossa mata. Então, eu tenho esse condicionamento de vida em cima de várias atividades, porque eu sempre fui muito curioso. E a curiosidade me fez essa seleção do que eu poderia fazer na vida, que eu achava que eu tinha condições de fazer. E, felizmente, eu tenho o prazer de, quando encontro com um ex-aluno meu, o aluno sempre me dá um abraço, me diz assim: professor, meu mestre. Esse mestre que o aluno fala a recompensa, é o pouco salário que você ganhou a vida inteira. Eu provoquei você em relação às suas diversas funções, né? O Joaquim Eloy multifacetado, pelo seguinte: nesse período agora, de uma das coisas também que eu tenho lido muito, e aí eu converso com alguns amigos que estão um tanto quanto, às vezes, ficam apavorados, porque tem uma formação profissional, uma formação acadêmica, e só sabe trabalhar para um determinado setor, batendo cartão de ponto, aquilo tudo. Essas pessoas têm andado muito preocupadas e são pessoas que têm capacidade de desenvolver várias outras atividades. E você, que é um homem à frente do seu tempo, é a maior prova disso. Que lá atrás você já desenvolvia várias atividades diferentes e foi isso que foi o diferencial do Joaquim Eloy, não é isso? Na verdade, Joaquim Eloy, por ter diversas funções, ser multifacetado, é que conseguiu construir o seu legado, construir a sua família. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Joaquim, sobre isso, principalmente para esses profissionais que estão nos assistindo e que estão assim, apreensivos. O que eu vou fazer da minha vida daqui para frente se o mundo mudou? O mundo mudou desde que o mundo é mundo. Com a palavra Joaquim Eloy. Fala para a gente, Joaquim. De experiência própria. Eu queria ter um curso superior. Não tinha condição mínima de ir ao Rio fazer curso superior, porque aqui em Petrópolis não tinha curso superior. Mas abriu a Faculdade Católica de Direito, em 1954. Então, eu fiz o vestibular e tive a sorte de passar, porque o vestibular não tinha matemática. Eu passei no vestibular e fui fazer o curso de Direito. Fiz 5 anos de Direito. Quando eu saí, eu até li um livro chamado Formei-me em Direito. E agora? Eu não tinha vocação para o direito, né? Agora, o direito me deu um embasamento cultural fantástico.
eu aprendi a interpretar texto, as leis, apresentar e saber como usar as leis. Mas aí um dia eu falei assim, não, mas eu não estou gostando disso. Eu trabalhava no banco por sobrevivência, né? Eu ganhava um salário bom no banco, era um banco oficial e banco oficial pagava bem. Então, eu estava no banco garantido. Mas eu não queria ser bancário, nem banqueiro, veja lá, bancário. Então, eu conversando com a minha esposa, ela falou assim, porque você quer ser professor? Vai estudar. Eu falei, então tá bem. Entrei para a faculdade novamente para fazer o curso de História, porque eu gostava muito de História. Fiz o curso de História e no mesmo momento eu me vi professor da própria universidade na qual eu fui um bom aluno, um aluno de ponta, e então eu já entrei como professor de ensino superior. Eu pouco lecionei no ensino médio. Então, eu aliava o profissional ali de banco com o profissional de ensino superior. Mas isso não me bastava, porque isso aí era muito... Ambas as atividades eram assim muito desgastantes. Então, onde eu fui para o teatro. O teatro era aquele músico, né? Então, mas por que fazer teatro? Você tem um curso de direito, não vai advogar? Eu falei, não, eu quero fazer teatro, porque o teatro, eu entendo que eu tenho alguma vocação, devo ter, e gosto de fazer e vou fazer. Então, entrei mais para o teatro. Nessa circunstância, como meu pai gostava muito de escrever e eu copiava o que ele fazia da vida, eu também vou escrever. E comecei a escrever e a imprensa de Petrópolis a aceitar os meus artigos. Então, eu comecei a escrever, fui escrevendo. Aí, então, eu desabrochei como um escritor. Porque eu fui descobrindo, né? Eu fui abandonando aquilo que não me era útil e fui descobrindo as opções para aquilo que eu podia ser. Então, fui um professor. Aliás, as duas coisas que eu fiz melhor na vida, foi ser professor e ser do teatro, né? Isso eu não vou falar a terceira coisa, que é a família, porque a família fica dentro do coração, não é para a gente estar espalhando assim, não. Esse é o meu exemplo. Meu exemplo talvez ajude a escolher alguma coisa. Né? A pessoa não ficar limitada, ela se abrir para o novo. É isso, Joaquim? Eu podia, quando terminei o curso de Direito, eu recebi convites para participar do escritório de advocacia. Eu falei, mas não é isso que eu quero. Eu não quero fazer isso. Eu não quero correr atrás de cliente, entrar em cartório e ser bem atendido ou mal atendido. Não quero. Aí eu descobri como professor. Meu pai foi professor, né, de ensino comercial. Meu pai foi poeta. Meu pai foi escritor. Meu pai dirigiu a Escola de Música Santa Cecília, fundou a Academia de Letras. Eu falei, eu vou fazer isso tudo. Esse é o meu caminho, é o meu exemplo. E estou fazendo. Agora, tem outra coisa que você fez muito bem feito que você não sabe. O quê? Amigos. Eu não sei, não. Amigos. Você fez muitos amigos. Estamos aqui agora, inclusive, com um que atualmente mora no Espírito Santo e que quando ele viu que você entrou na live, ele ficou emocionado, mandou mensagem, que é um amigo seu de longa data, nosso amigo em comum, inclusive, Paulo Roberto Lisboa. E o Paulo está aí nos assistindo. É, seu amigo, né? Eu fui colega dele no São Vicente, nós fomos professores no Colégio São Vicente de Paulo. O Paulo Roberto, professores lá. E foi ele que me colocou lá. Foi indicação dele. Aquelas lá. Entendeu? Sempre foi, não, é um grande amigo. Então, por isso que eu sei que você sabe fazer muitos amigos aí. Eu coleciono amigos, sim, tem muitos amigos. Um deles, um dos maiores que eu tive, foi o pai da Isabela. Da Isabela, Pedro. Eu tive que escrever um livro sobre ele. Eu falei, esse homem não pode ficar esquecido. Do que ele fez, uma pessoa modesta, não se apresentava, mas era uma pessoa extraordinária. A Márcia lá do Alquimia dos Temperos, a Márcia Rocha, trabalhou com você na UCP. Ela trabalhava no setor de administração e ela também é apaixonada por você. Isso aqui é os que eu estou lembrando aqui agora. Fora Isabela, família da Isabela, que também enaltece você. Mas, assim,
E a Márcia, quando ela soube, o Joaquim, vai ter a live do Joaquim, eu não posso perder de jeito nenhum. E o Paulo, no dia que a Isabela foi entrevistada aqui, que eu mostrei o livro que você escreveu, aí o Paulo se emocionou, porque lembrou de vocês dois grandes amigos, o Pedro e você. Então você é um homem que faz grandes amigos, e eu sou bem metida quando eu falo que eu sou amiga do HD Vivo de Petrópolis, que é você, claro, né? De toda a minha existência. Eu não tenho dúvida disso, né? Agora, esse HD assim, é um pouco feio, porque eu não sou tão assim, aficionado da internet como parece, né? Mas estou usando a internet agora como o meu veículo de criatividade, porque realmente a vida está ali dentro. E digo mais, depois dessa pandemia, o mundo vai mudar. O mundo vai se alterar de uma tal forma que quem não acompanhar pode ficar no caminho, fica na estrada, porque vai haver muita mudança e eu só espero que haja, pelo menos a primeira delas fosse a do caráter do homem brasileiro. É isso, caráter do homem brasileiro, principalmente, me desculpa a contra-propaganda, aqueles que fazem política. Nós precisamos melhorar isso. Melhorando isso, já é 50% para um futuro melhor para esse país. É verdade, Joaquim Eloy. Acho que agora é um momento mesmo para as pessoas olharem para dentro, né? E realmente questionar como eu posso ser melhor. Embora assim, a pessoa tem que estar muito atenta e muito disponível a olhar para dentro de si. Não é isso, Joaquim? Claro. E é isso que é o segredo de saber viver, né? É saber se você está nadando, então você continue atuando assim. Mas se não está, mude. O ser humano tem a capacidade de mudar, a mudar a hora que ele quiser. E se ele tiver uma estrutura cultural adequada, ele será sempre uma boa criatura. Eu não tenho dúvida disso. E é por isso que eu trabalhei a vida inteira. Trabalhou. Agora, quando eu falo que você é um HD vivo, na verdade, eu acho que quando eles criaram um computador, eles foram se baseando em pessoas como você. E por que eu atribuo esse título de HD vivo? Eu que tive a sorte de, durante 5 anos, andar pelas ruas de Petrópolis, enquanto você me contava as histórias que ninguém sabia, alguns contavam, era impressionante você olhar o nome de uma rua e você saber o nome da pessoa, saber quem foi aquele cidadão. Então, essa sua capacidade de armazenar, né, toda essa história, essa rica história, principalmente da nossa cidade, é um privilégio. Você é um homem muito privilegiado. Puxa, é um dos melhores elogios que eu já recebi até hoje. Que bom, que bom. Seu amigo, ter tantos amigos que eu sei que os tenho, e de ter uma família maravilhosa que me ajuda muito, que me toca para frente. Essa moçada, em vez de eles correrem, eles estão me jogando para correr na frente. Eles têm que me deixar parar um pouquinho e ir embora. Não, mas você não pode parar, não. Você não pode parar, porque você é um grande exemplo para todos nós. E por isso que eu fiquei muito feliz quando você disse que queria fazer live. Eu achei o máximo. Que eu falei, gente, esse é o Joaquim Eloy. Esse é o homem maduro, é a terceira idade, quarta idade, não importa. A pessoa idosa, vamos falar o termo idoso sim, por que não? Que as pessoas precisam se espelhar no melhor sentido, de que tem muito jovem, Joaquim, que já está velho. E tem muito idoso que está jovem, que é o teu caso. Você é um idoso jovem, porque tem a cabeça para frente. E tem um monte de jovenzinho aí, cheio de preguiça, sentado no sofá, em frente ao computador, que já está um velhinho. Concorda comigo? Concordo. Agora, eu vou dizer uma coisa que você acho que nunca soube, e que eu pouco falei. Uma coisa que eu fiz quando era novo, o que eu fazia aos sábados e domingos, que sábado e domingo era o dia que não tinha aula, não tinha banco, o que eu fazia nos sábados e domingos?
quando eu não ficava em casa produzindo alguma coisa, eu ia para o Rink Marovil patinar e jogar hóquei. Hóquei sobre patins. Eu me tornei um dos grandes patinadores do rink. Eu era considerado um dos melhores patinadores que tinha naquele rink de Marovil, o patins de rodinha. E joguei hóquei alguns anos. Então, porque eu adoro o esporte, sempre gostei de esporte. A Janine e a Fernanda, minhas filhas, são expertas em esporte. Quer dizer, puxaram esse meu lado. Por que vocês estão em esporte? Onde é que está isso aí? Está na minha cabeça de esportista que eu adoro qualquer tipo de esporte. Entendi. E joguei ontem. Então, aliás, pode falar. É um dado que demonstra a minha curiosidade desde cedo para fazer aquilo que eu só parei de jogar hóquei porque eu enxergava muito pouco e eu descobri que a minha visão era muito deficiente, tinha que jogar de óculos. E jogar hóquei de óculos, aí não dá, aquela bolinhazinha se bater no rosto, quebra o nariz, quebra o óculos, te cega. Então, eu fui parando, mas me tornei dirigente do clube e levei o clube a alguns campeonatos mais tarde como dirigente, porque eu também era dirigente do esporte. Eu fui vice-presidente do Serrano, né? Eu fui no banco, eu fui presidente do sindicato bancário, né, presidente da Academia de Letras. Então, eu sempre estive na cabeça das instituições, não que eu pedisse ou quisesse, mas porque o pessoal me colocava, porque trabalhar nisso é árduo, é duro e ninguém quer. Ninguém quer enfrentar essas coisas. Eu enfrentei de cara limpa e me dei sempre muito bem. Você comentou aí que participou, vivenciou aquele período de repressão. Então, eu queria agora abusar um pouquinho do seu conhecimento e da sua experiência nas duas pontas, naquela época para os dias atuais. Tirando a questão da pandemia, vamos falar desse processo de repressão, processo difícil para a população, onde a arte era desmerecida. Faz um comparativo daquela época para o que nós estamos vivenciando hoje, sem polêmica, é só uma visão técnica de quem entende do assunto e principalmente experimentou, vivenciou, melhor dizendo, esses dois momentos. Fala pra gente. É um paralelo entre aquele passado tão difícil com o presente mais difícil ainda. Então, é o seguinte, nós vivemos aqui nesse país momentos de grande depressão coletiva na época das ditaduras, por exemplo, a ditadura de Getúlio Vargas, que foi de 1930 a 1945, na época daquela guerra mundial, onde nós vendíamos a nossa produção agrícola para os países em guerra e tínhamos que comprar as coisas no armazém, no açougue, na padaria, racionado. Só pode comprar 1 quilo de feijão para cada pessoa, só pode comprar 2 quilos de açúcar para outra pessoa. Então, meu pai tinha 8 filhos ali Então, entrava eles todos na fila para nós podermos alimentar cada um convenientemente. Então, momentos de muita dificuldade que ajudaram certamente a que nós enfrentássemos com muito mais coragem o que veio mais tarde. Apesar de sermos crianças, nós sentimos na pele aqueles momentos difíceis. Então, a partir daí, a coisa veio melhorando em termos técnicos, tecnológicos, mas veio piorando em termos humanos, né? Porque aquela família tradicional daquela época, ela foi se esmodoando, foi se abrindo e não se tinha mais essa condição. Então, dessa forma, eu acredito que a tecnologia ajudou a ter uma geladeira melhor, uma batedeira, ter essas coisas todas domésticas e também dentro do âmbito de televisão, etc. Mas também, ao nos dar isso, a vida está nos tomando essa cordialidade que está muito em falta, né? Então, quando você diz que eu sou uma pessoa de muitos amigos, são todos amigos do passado. São todos amigos que conviveram comigo, que me conhecem. Agora, quem não me conhece, simplesmente nem olha para mim, não quer saber de mim, porque o ser humano é egoísta. E, por egoísmo,
ele, às vezes, comete pecados que, em sã consciência, não faria. Então, dessa forma, eu acredito que a tecnologia de hoje, né, ela é muito boa, mas o povo de todo o planeta ainda não está preparado para receber essa tecnologia. E, portanto, está havendo toda essa confusão mundial. E é por isso que dizem alguns que essa pandemia, a gripe espanhola, as guerras mundiais, elas tiveram esse efeito de alterar o comportamento do mundo. E depois que eu tenho confiança, ou confiança não tem, esperança de que essa pandemia seja um dos acontecimentos que, podemos dizer, divinos, que estão a nos chamar a atenção para que nós melhoremos o comportamento e sejamos realmente criaturas humanas à semelhança de quem que nos criou, não é? Entendeu? Olhar o outro com os olhos de quem quer ver, né, Joaquim? Exatamente, exatamente. No transcorrer disso tudo, nós tivemos aquela ditadura de 1964. Aquilo ali foi uma coisa interessantíssima, porque eu estava na faculdade nessa época, estudando, fazendo curso de História. E os meus professores de porque eles foram presos, alguns foram presos, outros desapareceram, nunca mais se viu. E eu fiquei um pouco assustado com aquilo, mas por quê? Isso aí não era para melhorar o país, fazer uma revolução, afastar o comunismo latente, aquela coisa toda? Mas eu refletindo melhor, através dos tempos, eu percebi que aquilo ali foi um erro político estratégico dos militares. Eles não tinham a capacidade de gerir politicamente um país. Eles vão gerir a caserna. Eu servi o batalhão como soldado 10 meses, 24 dias e 3 horas. Porque naquela época a gente contava isso, a hora de sair do batalhão. Né? Eu servi o batalhão, eu fui promovido a cabo e recebi do meu comandante o convite de continuar no Exército, que ele me colocava nas agulhas negras de ser oficial do Exército. Você foi um bom soldado, eu recebi um elogio, etc. Mas eu não falei, o Exército não é para mim, não está no meu pensamento isso, né? Mas eu vim aprendendo a conviver com essa situação, as situações que foram geradas, e espero ainda continuar convivendo por muito tempo com o que está por vir e ver se essa pandemia trouxe alguma coisa, ou piorou ou melhorou. Isso faz parte da vida, a expectativa da esperança. Não é? Muito bem. Joaquim, você é uma pessoa assim, a gente só tem agora 5 minutinhos aqui, eu vou já te passar a palavra para as suas conclusões finais, mas você é uma pessoa que viveu muitas vidas e vive muitas vidas nessa mesma vida. É isso que é o mais fascinante na sua pessoa, e por isso que é tão prazeroso trocar ideias e principalmente absorver do seu conhecimento. Eu quero agradecer a sua disponibilidade por estar aqui hoje conosco e queria que você fizesse as suas conclusões finais, deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo, Joaquim Eloy. Olha, me disseram uma vez que eu estava completamente errado e equivocado em fazer uma porção de coisas diferentes ao mesmo tempo, porque a pessoa tem que ser uma coisa só, tem que ser profissional naquilo que faz, e etc, e coisa e tal. Eu ouvi aquilo muito bem, mas se tivesse esse perfil do profissional ligado a uma determinada coisa, apenas àquilo, quando me aposentasse, eu seria aquela pessoa que está em casa, olhando para todo lado, sem saber o que fazer, sem saber como continuar vivendo. Assim, não. Eu procurei ser uma pessoa eclética, né? Eclética para, com esse meu ecletismo, quando chegasse esse momento que eu estou vivendo, eu estivesse com essa mesma disposição, essa mesma cara de pau, cara dura que eu tenho até hoje. Eu quero essa participação no programa e dizer a você que eu não entendia nada do que eu estou fazendo,
mas se a Janine me colocou a par e eu estou aprendendo. Estou Eu aprendendo sei. e vou participar mais outras vezes. Vai Ok? participar mais vezes. Eu